esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado sua hora de passar desse mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na sua cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavarás os pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderá. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então não lavas não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já está banhado não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpo, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto, sentou-se de novo e disse aos discípulos: Compreendei o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Cálice. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Só vocês. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, povo de Deus, estamos iniciando o Tríduo Pascal com toda a igreja. Louvamos a Deus por esta caminhada quaresmal que nós encerramos ontem no ofício de trevas. A gente concluía toda a nossa caminhada, fazíamos um percurso com os salmos, de tudo aquilo
que nós vivemos nesse tempo penitencial. Sei que muitos de vocês que estão aqui fizeram penitências, muitos aqui acompanharam momentos de oração importantes que os fortaleceram na caminhada de fé. Sei que muitos de vocês fizeram um propósito de se levantar todos os dias e rezar ou com o Instituto Reza-te, ou se não com o Frei Gilson, e que foi muito válido esse ano a participação do povo, a conversão, o sentimento, essa necessidade de ter um caminho, um retorno de amizade com Deus. Isso foi muito importante nesta quaresma. Eu converso com algumas pessoas que têm essas vendas de bebida, e um paralelo aqui que eu vou falar para vocês. E uma das pessoas me disse que essa quaresma foi a quaresma que mais teve quebra na venda de bebida alcoólica aqui na região, né? Então eles ficaram impactados com isso, e a gente entende que é uma grande mudança que a humanidade está buscando, que eu não tenho dúvida que um dos grandes contribuidores desta mudança, dessa sede de Deus, dessa necessidade de Deus, é a busca de santidade que Frei Gilson e que o Instituto Reza-te e outras pessoas que se levantam também pela madrugada para rezar. Essa mudança de vida, a qualidade de vida, a busca do esporte, das atividades físicas, tem sido algo que tem transformado a vida do ser humano e tem o tornado melhor. Claro que nós precisamos crescer mais. A gente também participou de momentos dolorosos na vida da humanidade, de decisões precipitadas, de pessoas que ainda precisam ser alcançadas, né? Com a graça de Deus a gente alcança algumas coisas, mas outras nós precisamos ainda trilhar. Talvez aquilo que eu falei no início desta santa liturgia, desta santa missa, aquilo que o Senhor Jesus quer nos alcançar de fato é o nosso coração. É a partir do coração que Deus quer refazer a nova história da humanidade. Eu falei para vocês e nós lembramos que o povo de Israel, na primeira leitura, eles saíram às pressas, porque Deus havia dado a ordem por meio de Moisés, que eles estavam livres para seguirem, para irem desbravar em busca da terra prometida. E eles saíram às pressas, não levaram pão fermentado, não levaram tudo que possuía, que haviam trabalhado e que existia nos acampamentos de Israel, mas eles obedeceram, foram obedientes e partiram e seguiram o caminho guiado por Moisés com destino a um lugar que era uma promessa de Deus para aquele povo saíssem da escravidão. E Deus, por amar tanto aquele povo, por nos amar tanto, providenciou coisas extraordinárias para que esse povo não desanimassem, não desistissem de sair da mão da escravidão. E a palavra disse que Deus fez com que o mar se abrisse e o povo passasse a pé enxuto, passasse livre, não se molhasse, não tivesse nada que o atrapalhasse na caminhada. Mas esse povo, mesmo sendo liberto e Deus provando que o amava, fazendo grandes prodígios e sinais, esse povo ainda murmuraram contra Deus, esqueceram a Deus porque estavam ligados muito a si mesmo. Quando nós estamos na nossa autossuficiência, a gente acha que não precisa mais de Deus, nós achamos que não precisamos mais do Senhor e queremos resolver tudo da nossa vida sem buscar o auxílio necessário que vem dele e que está nele. Então esse povo em Massa e Meriba brigaram, resmungaram, criaram um Deus para si, deixaram que a idolatria tomasse de conta do seu coração, e este povo se corromperam, se tornaram ingratos a Deus. Então Deus percebeu que mesmo estando próximo, fazendo tudo, e o salmista diz, mesmo ele cuidando como uma galinha que cuida dos pintinhos, esse povo não permaneceu fiel, esse povo permaneceu de coração duro, com o coração endurecido, com o coração seco, porque passaram a pé enxuto, porque não tiveram
o esforço de nadar, não tiveram o esforço de se purificar ou de se não lavar os seus próprios pés. Então Deus entendeu na plenitude dos tempos que para mudar esse povo, para que esse povo fosse um povo melhor, um povo mais próspero, um povo mais grato a Deus, era necessário purificar o coração, era necessário rebaixar e ir ao encontro daquele homem que estava ainda cansado e sujo do pecado, da missão, de tantas coisas que vai nos fadigando. É por isso que Deus, hoje no Evangelho, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, se despoja das suas vestes. Em um cenário semelhante a esse, de forma tão bonita e piedosa, nosso Senhor, Ele tem a alegria de acolher no meio daquela comunidade que Ele havia escolhido como os primeiros. A primeira comunidade que disse sim ao seu projeto. Deus então resolve abrir um novo caminho para esse povo, se humilhando, se rebaixando diante dos seus discípulos, inclusive diante de Judas, porque na ceia, quando Jesus lava os pés, Judas ainda estava no cenáculo. Judas já tinha tomado a decisão de entregar Jesus, e Jesus sabia disso. Jesus, por ser Deus, entendia que aquele que ele iria lavar os pés, que ele iria se abaixar diante dele, o coração já havia sido tomado por Satanás. Porque Satanás rouba o nosso coração. Ele não quer saber do que nós temos, ele não se interessa das nossas condições, da nossa opção de vida, de como nós vivemos. Ele se interessa no cerne da nossa vida, que é o coração. O diabo deseja nos enganar porque ele deseja o nosso espírito. Ele deseja alcançar aquilo que é a única coisa que pertence totalmente a Deus, que é o nosso espírito, a nossa alma. E Judas já havia sido seduzido no cenáculo como o nosso, que estamos representados aqui. Judas já tinha sido tomado por Satanás, mas mesmo assim Jesus, como Deus, deseja se rebaixar, porque ainda há esperança no cenáculo de que ele pudesse se arrepender e voltar atrás. Mas um coração semelhante ao povo do passado que passou no Mar Vermelho era também o coração de Judas, porque já tinha tomado a decisão e nada iria mudar a sua decisão tomada. Então Jesus se despoja das vestes, tira o seu manto de Deus, o seu manto real, e veste-se da humildade. Na sua simplicidade, Jesus desce aos pés dos discípulos. Veja que cena comovente. Jesus como Deus que vem aos pés do homem, da humanidade, com o desejo de limpar e de purificar esta caminhada. Uma caminhada marcada pela poeira, pelo pó, pelas dificuldades do caminho. Jesus agora se desce e vai aos pés dos discípulos, lava, purifica, faz com que aquele pó, aquele pecado, aquilo que caminhava impregnado na vida do discípulo, seja lavado pelo próprio Deus, que tão humilde está aos pés de cada um. E Jesus limpa, Jesus purifica. Mas o interessante de tudo é que Jesus não está muito interessado nos pés, não está muito interessado na vida dos discípulos, mas em alcançar-lhe o coração pela humildade. É por isso que Pedro, ele se levanta e diz: Senhor, tu lavar os meus pés, eu não admito isso. Jamais, Senhor, tu lavar os meus pés, porque isso é serviço de escravo. Quem lava os pés são os escravos, Senhor, e eu não te vejo como escravo, mas Deus está ali querendo servir a esse homem que tomou a decisão de estar no cenáculo, de estar na sua presença. E Jesus diz: olha, Pedro, se eu não te lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Então Pedro se reveste de um temor, Pedro se reveste de uma piedade muito profunda e diz: Senhor, já não lave mais só os meus pés, mas também a minha cabeça, o meu corpo inteiro.
E Jesus então refuta aquela colocação de Pedro e diz: olha, quem já está limpo não precisa senão lavar somente os pés. Irmãos, e Jesus completa dizendo: mas nem todos está limpo. Judas estava ouvindo aquele discurso, mas mesmo ouvindo o discurso de Jesus, não deixou que as palavras chegassem ao coração. Ele já havia tomado a decisão, como tantas vezes nós também, semelhantes a Judas, com o coração endurecido. Estamos na presença de Deus, estamos na igreja, rezamos, fazemos penitência, jejuamos, promovemos o bem em tantos lugares, mas ainda com o coração endurecido, guardando mágoas, ressentimentos, e às vezes até criando divisões, e às vezes até julgando o nosso próximo. Então nós precisamos olhar para dentro de nós, como Jesus desejou que cada um daqueles discípulos olhasse para dentro de si e percebesse o que precisava mudar. Ele apenas mostrou que lavando os pés não era suficiente, porque o que Jesus de fato queria era o coração. Jesus, meus irmãos, ele se interessa muito pelo nosso coração. Ele deseja que de fato o nosso coração seja a sua morada. Ele não se interessa com os nossos pecados, com a nossa sujeira. Ele não se interessa nos nossos erros, porque se nós somos próximos a Ele e nós deixamos com que Ele habite em nosso coração, Ele pode mudar, Ele pode transformar a nossa vida. Nós só precisamos deixar que Ele habite dentro de nós. Nós só precisamos deixar que Ele fale ao nosso coração e nos ensine que o coração é o lugar aonde Ele deseja nos transformar. Porque não basta apenas abrir o mar e atravessar a pé enxuto, enquanto o nosso coração não deixamos Deus habitar, como fez outrora o povo de Israel. Jesus agora quer um novo povo, lavado os pés, e que repita esse gesto todas as vezes que entre nós tiver um irmão que às vezes peca e que às vezes nós queremos se afastar. É necessário nós irmos buscar e lavar o seu pé para dizer: volta para o caminho, volta para a caminhada, volta a ter amizade conosco, volta a caminhar, porque o Senhor te escolheu e te chamou. Não sejamos como Judas, que mesmo ouvindo, mesmo sabendo o que devemos fazer, mesmo sabendo como devemos se arrepender, tomamos a decisão e nada mudou, e nada muda, porque esse é o grande pecado, é a dureza do nosso coração. É quando o nosso coração endurece e por nada a gente muda, e por nada a gente volta atrás, e por nada nós queremos saber. Coração de Judas continua também no meio de nós. Continua no cenáculo, continua na vida de fé, continua rezando, continua às vezes até comungando, continua levantando cedo, de madrugada, em tantos os outros horários para rezar, porque se nós não deixarmos a graça de Deus alcançar o nosso coração pela humildade como Pedro, nós permaneceremos com o coração endurecido como Judas. E o orgulho de Judas, irmãos, vai levá-lo ao precipício. Porque a sua dureza foi tão grande que ele não teve a humildade de voltar atrás e pedir perdão. Ele se arrepende. Judas arrependeu-se. Judas entendeu que havia errado, mas não basta apenas reconhecer o nosso erro. É necessário voltar a Jesus. É necessário ir até Jesus. Porque Pedro também errou. Pedro negou Jesus, e grave, muito mais grave do que o pecado de Judas, foi o pecado de Pedro, mas com uma grande diferença: a humildade de Pedro era sobrenatural. A humildade de Pedro fez com que Jesus olhasse nos olhos dele e dissesse: eu te falei, tu ia me negar? Antes que o galo cantasse 3 vezes, tu ia me negar? Jesus olha no olhar de Pedro e Pedro chora, diz o Evangelho, chora de remorso, chora porque traiu o amor da sua vida, porque traiu o amado da sua vida, porque o negou, mas ele se reconhece pecador e volta atrás. Queridos irmãos e irmãs, que esse tríduo pascal que nós estamos vivendo, iniciando com esta santa liturgia, abra em nosso coração o desejo de voltarmos ao Senhor.
de tirarmos tudo aquilo que nos impede, de tirarmos tudo aquilo que às vezes endurece o nosso coração e deixar que a graça de Deus nos alcance. Pois o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. Vamos dizer? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém, igreja?